Quero que você abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Talvez, amados e amadas, não tenha um salmo que seja mais conhecido do que este. É o salmo preferido das nossas crianças, quando no domingo pela manhã há aqui. É um salmo que fala sobre experiências nossas com Deus. Uma curiosidade aqui matemática, 17 vezes aparece nesse texto, salmo como um todo, expressões nossas para Deus, pessoais. E aparece 13 vezes expressões de Deus para a gente. É um salmo relacional. João Calvino vai trabalhar nessa linha que eu vou estar seguindo, de que como este salmo não tem nenhum pedido, assim no que diz respeito a um socorro específico, provavelmente Davi já está na sua tenra idade quando compôs este salmo. Livre de inimigos, de guerras, Davi se ocupa para pensar naquilo que Deus havia lhe sido ao longo de sua vida. Ele está perto do fim da vida, no ocaso da sua existência. Tanto é que ele fala em sombra da morte. Só pode falar de sombra da morte quem está chegando perto dela. Então, procurando um tema, eu pensei nessa frase do texto: nada me faltará. Muitas histórias a gente já ouviu sobre o Salmo 23. Essa semana eu li de um missionário que havia perdido um ente querido, eu não sei precisar se é a esposa ou o filho, e ele fez o culto fúnebre, refletindo sobre o Salmo 23. E eram índios ali. Um trabalho missionário dificílimo. E a história conta de que ao final, esses homens chegaram para o missionário e falaram o seguinte: olha, até então nós tínhamos ouvido que o seu Deus é bom para a vida. Agora, neste culto, nós aprendemos que esse Deus também é bom quando a gente morre. Nós queremos esse Deus. E houve um avivamento ali. Quem conta essa história é o Champlin, no seu comentário. A sua fé é só para a vida? Ou você tem uma fé que é suficiente para a realidade de morte, de finitude mesmo? Este salmo tem duas divisões muito claras. São duas imagens. Um pastor que cuida das ovelhas, versos de 1 a 4. E um anfitrião que trata com atenção seu convidado numa espécie de banquete magnífico ou banquete de honra. São duas figuras que se entrelaçam. Eu quero nesta noite pegar essa divisão fácil, clara, com sentenças muito definidas. A primeira sentença, versos 1 a 4, o Senhor vai cuidar de mim. E a segunda sentença, o Senhor vai me levar para morar com Ele. Vamos à leitura do Salmo, mas tira da sua cabeça essa ideia de que eu vou ler no automático porque eu já sei. Não,
Vamos novamente ler. Eu quero desafiá-lo a ouvir essa mensagem como se você nunca tivesse ouvido o Salmo 23. Eu sei que é difícil, principalmente para os mais veteranos aqui, mas vamos fazer isso? Vamos deixar Deus falar? Sem pressupostos assim, não sem pressupostos que nós vamos ter, mas sem a tirania dos pressupostos. Vamos deixar Deus falar? Acompanhe aí na sua Bíblia, na sua versão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Guia-me para as águas tranquilas. Renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Abaixe a cabeça. Diga a Deus, por favor, mais uma vez, fala comigo. Fala com a gente, Deus. Fala mesmo. No nome de Jesus. Amém. Me permita, quero mandar um abraço para o pastor Marco Antônio, lá de Barra Mansa. Se você se lembrar, ore por ele. Amanhã, pastor Marco vai estar indo para Juiz de Fora fazer um autoimplante, um autotransplante de medula. O câncer o vitimou, mas ele foi contemplado com essa possibilidade que não é comum. Então, se você lembrar, ele é pastor da Igreja Batista Manancial, no bairro Getúlio Vargas, lá em Barra Mansa. E ele ficou de acompanhar essa mensagem, acompanha as nossas mensagens aqui, e me mandou uma mensagem pessoal pedindo para que estivéssemos orando por ele e pela sua família. Se você se lembrar, viu, Léo? Macário, ajuda a lembrar. Acho que o Macário não teve o privilégio de conhecê-lo. Marcão, uma pessoa valiosíssima, ok? E a igreja também. João Marcos, a grande ideia deste texto é essa: só tem experiências com o Senhor aquele que confia que o cuidado dele transcende as limitações da nossa vida temporal. Quem é que não quer ter experiências com o Senhor? Quem é que não quer conhecer o Senhor? Não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Este salmo foi escrito por alguém que conhecia o pastor do salmo. Por isso ele nos toca até hoje. Se este fosse apenas o salmo do pastor, nós iríamos recitá-lo, como muitos de nós o fazemos, por religiosidade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas se nós conhecermos o personagem principal, o pastor ou o anfitrião, se formos usar as duas figuras deste salmo, nós passamos a entender que as nossas experiências com esse Deus têm como
base, a nossa confiança de que o cuidado dele transcende, vai muito além das limitações da nossa vida temporal. Deus tem estado conosco. Como Policarpo, mártir de Esmirna, disse ao ser executado: por 86 anos eu tenho servido ao Senhor e Ele não me abandonou nem um dia sequer, por que agora eu iria negá-lo? Experiência com Deus. Pessoas que têm perseverado, amados e amadas, ao longo de anos, porque confiam no Senhor, mesmo diante da morte. Não tem negado. As limitações da nossa vida temporal me fazem lembrar as fragilidades do nosso corpo, as enfermidades. Hoje eu fiquei citando aqui o número de enfermos da igreja, acho que eu falei quase que 10 minutos. Tem fulana, tem fulano, tem fulana. Mas a despeito disso tudo, dê um clique aí, por favor, João. Recita comigo essa frase. Não sei se você está dando para ler. Se for o fundo branco, acho que a letra branca não vai ajudar. Mas diz assim: o Senhor vai cuidar de mim. Juntos, vamos lá? O Senhor vai cuidar de mim. Senhor vai cuidar de mim. Laodiceia, o Senhor vai cuidar de mim. Este salmo começa com a palavra Senhor. O Senhor é o meu pastor. Senhor é Yahvé no hebraico, ou Javé, se você preferir. Significa aquele que é, aquele que existe. O que foi, o que é e o que sempre será. Ele é o meu pastor, o Senhor. O tetragrama sagrado, as 4 letras sem vogais, que eram escritas com uma tinta específica, com uma pena específica. O Senhor da aliança, aquele que é o eterno, Ele é o meu pastor, diz o salmista. Pastor, aquele que cuida. Pastor, no original hebraico, no grego também, poemen, no grego, aquele que alimenta. Raiá no hebraico, o que apacenta, que cuida, que alimenta. Este salmo começa então dizendo: quem me alimenta é o Senhor, quem me sustenta é o Senhor. O Senhor vai cuidar de mim. E como que ele termina? Muito importante a gente ver como ele termina, para a gente entender o argumento central do texto. Termina falando que nós vamos habitar na casa desse Senhor para todo sempre. E habitar, amados, no original também é o mesmo frequentar. Nós não vamos apenas morar, nós vamos frequentar, nós vamos usufruir da Beit Yahvé, da casa do Senhor. Casa no sentido de abrigo, de acolhimento. Você acha que é por acaso que o texto começa com o Senhor, que é o meu pastor, e termina com a casa do Senhor? Absolutamente. Eu gosto de pensar de que neste salmo compreende a nossa vida por inteira. Desde o nosso nascimento até o término da nossa existência aqui, quando bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos, frequentaremos a casa do Senhor para todo sempre. Eu gosto muito da pessoalidade deste salmo. Ele é o meu pastor. Vai na mesma direção do salmo anterior, o salmo 22, que o salmista vai dizer, também Davi: Ele é o meu Deus, Deus meu, Deus meu. Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não ouves. Aí você tem que assistir a mensagem gravada do salmo 22, a ideia de um Davi que está sobrecarregado de perigos. Seus inimigos estão à sua espreita, ele se sente sufocado, mas ao passo, amados e amadas, que ele se sente desamparado, porque ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A despeito disso, ele ainda chama Deus de meu Deus. A pessoalidade, amados, no salmista
Significa, ou vai na direção de que nós precisamos ser persuadidos de que a providência divina é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Ele jamais vai deixar de ser o meu Deus e o seu Deus. A despeito do que você enfrentar, a despeito dos desapontamentos, das decepções, das traições, das doenças, das enfermidades, Ele não vai deixar nada faltar. Infelizmente a gente vê em determinados contextos, se pregar esse texto, dizer, nada vai faltar. Reivindica de Deus um carro novo, uma casa nova, dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Ah não, essa é a música do final do ano, né? Mas nada vai faltar. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Não vai faltar. Ele vai lhe fazer deitar em pastos verdejantes. Não vai faltar. Ele vai guiá-lo às águas tranquilas. Não vai faltar. Ele vai refrigerar sua alma quando você tiver como aquelas ovelhinhas tontas. Ovelhinha é um bicho tonto. Se ela pisa num buraco, ela se vira com as perninhas para cima, ela não sabe se desvirar. Então muitas ovelhinhas morriam asfixiadas com as perninhas para o ar assim. Por isso que quando o salmista fala, renova minha alma, refrigera minha alma, era o processo de, eu vou usar uma palavra nordestina, mas não é, desemborcar a ovelhinha, né? É pegar a ovelhinha de pata para cima e colocar no lugar, endireitar. Isso renova a alma da ovelhinha, por quê? Porque ela passa a respirar. Olha para mim. Quantas vezes você está com angústia de alma, tanto que você não consegue nem respirar direito? Às vezes eu conheço pessoas que ligam, que eu atendo, que falam, pastor, eu sofro tanto que eu não consigo nem respirar. Refrigera a minha alma, ovelhinha tonta, perninha para o ar, não sabe se desvirar. O pastor vai, ovelhinha, coloca de novo no lugar. Né, irmã Vilma? Deus como pastor de ovelhas é uma imagem presente nas Escrituras. Não vou falar todas as vezes que aparece Deus como pastor. Salmo 81, tu que és pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, tu que te assentas entre os querubins, resplandece. Isaías 40, 11, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Ezequiel 34, 11 e 12, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. E para terminar, só mais um texto, pastor Macário cantou a pedra, já leu, João 10, 11, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor é o meu pastor. É o seu pastor? É o nosso pastor? A Bíblia está cheia de evidências, amados e amadas, que isso é verdade. Então nada lhe faltará. A NVI acertou lindamente. Ela traduziu assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Esse é o Espírito. De nada terei falta. Repare que incrível, amados e amadas. Ele faz tudo. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim os versos 2 e 3. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz, e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Por que me faz deitar em pastos verdejantes? Porque eu já disse, a ovelha, não vou dizer tonta de novo, a ovelha, ela precisa ser guiada, ela precisa ser orientada. Ele me faz deitar.
Pastos verdejantes. O que seriam pastos verdejantes, amados? Pastagens apropriadas. A ovelha é um animal exigente. Qualquer semelhança com as ovelhas do Senhor na igreja não é mera coincidência. Gostam de verdes pastos, mas ela não sabe procurar verdes pastos, porque a visão da ovelha é limitada. Sabia disso? Ovelha é praticamente uma topeira, no que diz respeito à visão. Por isso precisa ser guiada, pastoreada. Águas de descanso, guia-me pelas veredas, ou melhor, guia-me para as águas tranquilas, ou águas de descanso. Por quê? Porque, amados, ovelha tem medo de água. Embora 70% do corpo da ovelha dependa de água, ela precisa tomar muita água. Qualquer correnteza é forte o suficiente. A ovelhinha coloca a boca, tem correnteza, tem que ser águas tranquilas. E ela sabe procurar águas tranquilas? Sabe? Não. Guia-me para as águas tranquilas. Renova a minha alma, já expliquei. Virando as patinhas, ela sente então um sofrimento terrível, à beira da morte, se ela não tiver a sua alma restaurada. Guia-me pelas veredas da justiça, os caminhos retos, os caminhos justos, caminhos sem buracos, armadilhas, acidentes, para que ela não se machuque, para que ela não tenha suas patinhas quebradas. Olhe para mim, amados. Por onde você tem andado? Talvez você esteja machucado nessa noite, porque você não tem seguido o bom pastor, aquele que te guia pelas veredas retas da justiça. Eu leio esse texto, essas figuras de pastos verdejantes, águas de descanso, veredas da justiça. Eu me lembro de Ezequiel 34, 14, 15, que eu já li, mas 14, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu abrigo. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos dos montes de Israel. Eu mesmo, receba essa palavra no seu coração, diz o Senhor para você. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Aí eu me lembro, amados, do bom pastor que é Jesus, quando diz: e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu me lembro do Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E aí, em relação às ovelhas teimosas que insistem em fugir, porque ovelha também é um animal que gosta de fugir. A porta do aprisco está aberta, não pensa duas vezes, não enxerga bem não, nem é bom de cabeça, mas corre. Corre. Daí o Salmo 119, 176 vai dizer: desgarrei-me como a ovelha perdida, busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus
mandamentos. Veredas da justiça, caminhos retos. Derek Kidner vai dizer que são caminhos certos, caminhos que não envergonham o bom nome do seu pastor. Daí lembrando Provérbios 11:5, a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso, pela sua falsidade, cairá. Há uma música, não é, que Tati cantou esse ano aqui, sou ovelha que precisa de um pastor. Por quê, amados? O finalzinho do versículo 3 diz, por amor do seu nome, repita comigo, por amor, tudo é por conta de Deus, amados. Não tem méritos humanos nenhum. Não dá, amados e amadas, para viver sem esse Deus. Ele faz isso não porque nós somos os melhores, as ovelhas mais dóceis. Ele ama as ovelhas dóceis e indóceis, as tratáveis e as intratáveis, as calminhas e as que precisam de um Rivotril de vez em quando. Todas são cuidadas pelo pastor. Por amor do seu nome. Tem gente que se acha a ovelha, como é que chama o prêmio que tem do empregado? Empregado padrão, funcionário padrão? Hã? Funcionário do mês. Ah, eu sou a ovelha do mês. Não é. Você não vale nada. Como ovelha você é tonto, a sua vista é curta, você se afoga num copo d'água, você é fujão ou fujona, você depende do pastor, por amor do seu nome. Versículo 4. Agora entra o eu e o tu. O relato não é mais jornalístico. Pensa comigo aqui, o jornalístico foi um termo que eu usei para dizer o seguinte: até aqui, versículo 3, o salmista narra o que acontece em tese, né? Me ajuda aí o pessoal da área de língua portuguesa. Ele fala descritivamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. O tom é jornalístico, entende? O tom é de uma redação. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora, muda o relato e passa a ser experiencial. Ele vai usar os pronomes eu e tu. Não quero lhe cansar com a aulinha de português, não. Mas muda radicalmente. Versículo 4. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Ele deixa de ser alguém que olha para Deus de cima para baixo, e ele passa a conversar com Deus. Olha, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, deixa eu falar contigo tete a tete. Deixa eu falar, fala comigo, Deus. Quando eu tiver de passar, não fala, amados, se eu tiver de passar, fala quando eu tiver de passar, porque o vale da sombra da morte precede a casa do Senhor. Ou usando a frase de John Bunyan no seu livro Peregrino, parte 2, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. O amargo precede o doce, e o doce é mais doce por conta do amargo que o precedeu. Max, se segura. O doce vai ser mais doce. Essa segunda frase não é de John Bunyan, não é minha. Eu só dei uma melhorada àquilo que John Bunyan disse. Ele disse, o amargo precede o doce.
O doce, amados, ele só é doce porque a gente tem comparação com o amargo. Aham. É ou não é? Porque senão, é normal. Como é que está esse doce? Normal. Você só vai celebrar na casa do Senhor porque você um dia esteve no vale da sombra da morte. A sua dor hoje não é um anticlímax, é uma preparação para quando você estiver na casa do Senhor, você dizer, valeu a pena, confiei, cheguei aqui. Em comparado com aquilo que eu passei, a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo. Tu toma o lugar de Ele. O pastor, ele já não está mais adiantado para guiar. Derek Kidner que fala isso. Ele está do lado para escoltar. Porque aí ele fala, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, tu. Só fala tu, amados, quando você está próximo. Tu estás comigo. Olha para mim, amado e amada, vai chegar um tempo que você vai descobrir que nos momentos mais difíceis que você passou, você não estava sozinho, cara pálida. O tu estava lá. O tempo todo. O tempo todo. A morte e a sua sombra serão nossas companheiras de jornada nessa vida. O vale da sombra da morte que o peregrino precisou passar, a peregrina também, e tantos outros. Não se trata de um ainda que, mas um quando. A Ara traduziu bem, na revista atualizada clássica, nós aprendemos, os mais antigos, a decorar versos da Bíblia na revista atualizada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sombra da morte é uma palavrinha só no hebraico. Não vou dizer aqui porque não vem ao caso. Significa trevas densas. A morte é uma sombra, amados. Aqui não é a morte propriamente dita, é a sombra, é a iminência da morte. É um diagnóstico de câncer, a sombra da morte. É uma coluna que se desloca, é a sombra da morte. Um aperto financeiro, é a sombra da morte. Um casamento que está no fim, é uma sombra da morte. Um desemprego, é uma sombra da morte. Mas eu e você cremos em alguém que venceu a morte. Você pode dizer amém? 1 Coríntios 15, 55 e 57. Se segura aí na cadeira. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele engoliu a morte. No Calvário, foi o dia que a morte morreu. A morte morreu na morte de Cristo. A vara e o cajado, dois instrumentos do nosso pastor. Até hoje, se você for visitar, eu ainda tenho vontade de visitar aquelas campinas, aquelas pastagens da Espanha. Porque vocês sabem que eu sou descendente de espanhol, né? O meu Amâncio é espanhol. O que isso significa? Nada, mas de todo modo é chique falar que os meus antepassados, quem sabe muitos dos meus antepassados, os Amâncios, pode até ter sido pastores. Por que não, Miliane? Não é? Me ajuda aí, né? Dá um sorrisinho e fala, pode ser. Naquelas campinas belíssimas da Espanha, os pastores até hoje usam uma vara. Os pastores até hoje usam também o bordão, ou melhor, o cajado. Bordão é a mesma vara. Para quê? A vara para afugentar animais, bestas feras. O cajado para atrair as ovelhas ou buscá-las quando as tontas caem nos buracos.
Tem gente que fala assim, pastor vai dar uma cajadada. Não dá cajadada, pastor não bate na ovelha com cajado. Pastor nem bate na ovelha. Dá um carinho de vez em quando. Umas cajadadinhas na cabeça, mas é ovelhinha. Toma tenência na vida. A vara não é para bater na ovelha, é para bater nos cães, nos lobos, nas raposas, nos chacais. Salmo 118, 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Salmo 138, 7. Andando eu no meio da angústia, tu me reviverás. Estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos parar por aqui? João Marcos. Agora entra o anfitrião. Quantos daqui gostam de receber gente na sua casa? Levante a mão assim. Só isso? Pessoal, não é que eu vou fazer uma festa não, gente. O pessoal teve medo de levantar a mão. O Senhor gosta de receber. Se você não gosta, está aí. Deus gosta. E o Senhor vai me levar para morar com Ele. Vamos dizer juntos? O Senhor vai me levar para morar com Ele. Ele é um anfitrião. Procurei no dicionário, anfitrião, aquele que recebe convidados. É o dono da casa, aquele que oferece ou dirige uma festa, um banquete. E principalmente, talvez muita gente não levantou a mão por causa desse sentido da palavra anfitrião, aquele que paga as despesas de uma festa ou refeição. O anfitrião, sabia disso? Nem. O anfitrião coloca o dinheiro e diz, eu banco a festa. Não é essa história de que é seu aniversário e a pessoa que faz aniversário tem que fazer bolo, pagar bolo, chamar o pessoal. Isso está errado, não é, Gisele? Está errado. O anfitrião, ele paga as despesas, por isso que é o marido que paga as despesas do aniversário da esposa. Eu posso ouvir um amém? O pessoal ficou dividido a igreja, hein? Dividido a igreja. As mulheres falaram amém. Vamos ao texto. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. A mesa é festa. Mesa na Bíblia também, não vou dizer todos os textos, é sinônimo do quê? Intimidade, afetuosidade, companheirismo. Jó vai dizer, assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Aleluia. Isaías 25, 6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos, com vinhos velhos bem purificados. Dispenso o vinho e fico com tutano gordo aqui. Mas é o Senhor que faz a mesa. Preparas uma mesa. Deus gosta de receber pessoas em casa. E o salmista aqui já velho, amados, é um Davi já velho, alquebrado. Olha para trás e percebe jornalisticamente que o Senhor havia sido seu pastor. Faz uma oração a ele, quando eu tiver de passar pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. E agora ele muda de figura, porque o cara é artista, o cara é gênio. Davi diz o seguinte, olha, como anfitrião, tratas-me como hóspede de honra na sua casa, Senhor. Prepara uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos.
Porque eu não quero celebrar dia dos meus inimigos. Aí tem gente que pensa o seguinte: ele queria dizer que a vitória dele tinha sabor de mel. Não, diante dos meus inimigos, para dar honra, para dignificar, para dizer que valeu a pena cada luta, cada embate. Unges a minha cabeça com óleo. Era uma honra receber um visitante e lavar a sua cabeça com óleo fresco. Aquela coisa gente, presta atenção aqui. Você deve estar fazendo carinha de nojo, porque ungir com óleo nesse calor de Angra dos Reis, a pele é oleosa. Mas se você morasse na Palestina, a sua pele ia ser seca. Porque de dia costuma fazer temperaturas altíssimas, à noite temperaturas baixíssimas. A sua pele fica seca. Então você chega para a festa e desce aquele óleo. Jesus, amados, não foi aquela mulher que jogou óleo no Jesus, perfume, né? Mas a ideia de dar um frescor, um refrescor. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Cálice aqui, amados, é sinônimo de comunhão, de aliança. É a mesma expressão que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 25. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E aí o salmista, depois de falar dessa recepção grandiloquente, essa recepção maravilhosa, majestosa, incomensurável, uma mesa posta com iguarias das mais finas e raras, uma cabeça refrescada por um óleo, a pele já lubrificada, a festa está solta. O salmista termina dizendo: bondade e misericórdia. Ou em algumas versões, felicidade e amor, como a Bíblia de Jerusalém. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Bíblia de Jerusalém traduziu assim: minha morada é a casa de Yahvé por dias sem fim. Eu pensei, quando eu estava nesse texto, que bondade e misericórdia é o mosaico divino da graça. Bondade é a ação de Deus de fazer o bem. Misericórdia é o amor leal, é o recede dele, é a aliança. Quando a gente está perto de morrer, amados, a gente se torna mais sensível para determinados temas espirituais. E quando a gente é crente, porque se existe um negócio que crente precisa ser bom, é bom para morrer. A gente não tem motivo para se descabelar. Eu não teria mesmo, mas nós não temos motivos para nos desesperarmos. Por quê? Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Martin Luther King que dizia, né? Se você não tem uma causa pela qual você deveria morrer, você não merece viver. Paulo estava à beira da morte, escreve 2 Timóteo. E no capítulo 4, 16 e 18, ele fala a mesma coisa que o salmista falou no Salmo 23, só que com outros tons, mas a urgência da morte. Ele disse o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Aí se fosse eu e você, nós iríamos dizer: Senhor, manda fogo neles. Mas Paulo disse que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém.
Fecham-se as cortinas, cabecinha de Paulo no cadafalso, olha só, hein? E o machado correndo, separando a cabeça do corpo. Mas ele disse: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todos sempre. Amém. Calvino vai dizer de que é indubitável que na mente de Davi, pelo auxílio da prosperidade temporal de que ele desfrutava, porque se existe alguém que foi bem sucedido na vida, materialmente falando, foi Davi. Mas ele se elevava à esperança da herança eterna. Desse fato concluímos que os brutos são aqueles que se propõem qualquer felicidade além daquela que emana da intimidade com Deus. Davi poderia dizer o seguinte: Deus, como disse o louco, da parábola de Jesus em Lucas, tens em depósito muitos bens. Alegra-te, folga-te, regala-te. E o Senhor aparece a ele dizendo: louco, essa noite pedirão o teu contra-cheque. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Você se preocupe mais em como morrer, mais do que em como viver. Que a sua esperança não esteja nesta vida apenas, porque senão, segundo Paulo em 1 Coríntios 15, você vai ser de todos os homens o mais digno de lástima. Davi começa com: o Senhor é o meu pastor, e termina dizendo que ele tinha certeza que iria habitar na casa do Senhor para todo sempre. João Marcos, 2 cliques para as aplicações finais, para a gente ir para casa assim, dizendo: Deus, o Senhor é o meu pastor e eu vou morar contigo. Preste atenção nessa frase. Em períodos de calmaria, não podemos nos esquecer das intervenções do Senhor nos tempos das grandes tempestades. Se Calvino está certo, e eu deduzo que sim, Davi está em fim de carreira. Já está perto de completar 65 anos para ser aposentado. Já lutou muito nessa vida. E ele começa então a se lembrar de que em todos os momentos da sua vida, ele contou sempre com o Senhor. Nos momentos de calmaria, você precisa se lembrar daquilo que Deus lhe fez nos momentos de tempestade. Quer que eu mude a frase só para você entender? Nos momentos de luz, não se esqueça daquilo que Deus lhe disse nos momentos de trevas. Porque é comum ao ser humano, sim ou não, da gente quando está em calmaria, relaxar. Davi poderia dizer o seguinte: olha, eu fiz de tudo, eu conquistei. Ele disse: não, o Senhor é o meu pastor. Nós precisamos, amados e amadas, entender de que o Senhor é o nosso ajudador. Como diz Hebreus 13:6. E não temerei o que me possa fazer o homem, citando um salmista. Está vivendo um momento de tempestade? Aprenda o máximo. Tire todas as lições. Sobretudo naquilo que você não está compreendendo agora. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Não. Aprenda. Diz: Deus, me ensina. Só que eu sou burrinho, eu sou tonto, eu sou ovelha. Desenha para mim se for preciso. Mande pessoas me falar. Manda o pastor Ezequias pregar no Salmo 23. Para que eu entenda: o Senhor está comigo. Eu quero entender isso, o Senhor está comigo. Para quando você chegar no momento de calmaria, porque eu não quero... gente, essa nuvem vai passar. Agora, quando passar, não seja ingrato.
Porque a gente é ingrato, amados. A gente é ingrato. Quando está tudo bom, a gente fala o seguinte: olha o que eu fiz. Eu não trabalho não para ver. Mas foi Deus, não se esqueça. Foi Deus que fez, não foi você não. Deus é que estava ali. Aquela vez você estava lá no UPA infantil, com a sua filhinha adoecida. Ainda bem que a prefeitura tem recurso. Não é prefeitura, é Deus. Não sai depois de um mau atendimento no hospital e coloca no Facebook para culpar político, não. Vai orar. Fala com Deus. Porque se Deus não intervir, amados, não vai adiantar nada. Tem cara querendo fazer justiça com as próprias mãos. Deixa de ser militante de homens. Uns confiam em, outros em, mas nós, no nome do Senhor. Vai ter médico lá, e se não tiver, Deus vai abrir uma outra porta. Há um plano, há um propósito. Por mais difícil. Ontem eu vi um depoimento triste de uma senhora, de uma família, né? De um senhor de idade que foi num desses hospitais municipais no Rio de Janeiro. Faltou tratamento, 16 dias ficou no corredor precisando de um CTI. Ai, amados, chorei. Mas aí alguém da família falou o seguinte: olha, que a morte dele não tenha sido em vão. É difícil, mas tem um propósito maior. O nosso consolo é esse. O mundo não está desgovernado. Pode estar doido, o mundo está doido, mas não está desgovernado. Deus está com timão nas mãos. Timão. Timão do barco, tá ok? Deus está no controle da história. Ele é o timoneiro. Ele que guia a nossa embarcação. Não clique, João. Como ovelhas, nós somos totalmente dependentes dos cuidados do nosso pastor. Jamais seremos totalmente autossustentáveis. Olha para mim. Não existe esse negócio de ovelha autossustentável. Ovelha emancipada. Ovelhas unidas jamais serão vencidas. Não adianta fazer motim de ovelhas. Ovelha faz motim por quê? Ovelha é um animal gregário. Gostou dessa palavrinha? Mais uma palavrinha para você. É um animal que só vive em bando. A ovelha sozinha, ela fica uma besta tonta, mais tonta ainda. A ovelha precisa de outra. Por isso que o crente precisa da igreja. Verdade ou não é? Porque sozinho você é um tonto, cara. Com outro você continua sendo tonto, mas um tonto comunitário. A igreja, uns precisam dos outros. Não é? Todos nós somos ovelhas. Salmo 34, 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta os que o temem. Terceira aplicação. Temos de ser gratos. A gratidão é a linguagem do coração. E quem não sabe dialogar nesse idioma da graça, ficará refém de ressentimentos amargos. O Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Gratidão, ela é importante, amados. Nós precisamos aprender a sermos gratos pelo que o Senhor fez, pelo que as pessoas nos fizeram, por cada investimento.
No domingo que vem eu vou estar pregando na igreja que me enviou para o seminário e pagou o meu carnê de estudos durante um ano, antes de eu ser pastor aqui, e aí eu consegui sustento para dispensar a igreja lá. Eu sou grato, amado. As pessoas que nos acompanharam, pastores que nos serviram, amados. Você lembra disso? Ah, pastor, mas eu já está desviado. Não importa, ele pode estar no inferno hoje. Mas aquele momento ele foi bênção para a sua vida. Ele ajudou. Aquele cidadão que lhe deu o primeiro emprego. Você lembra disso? Ó, eu não estou nem precisando de gente não, mas vou contratar você. Aí você foi lá, meio zoiudinho, zoiudinha, não sabia direito, mas ganhou o primeiro saláriozinho. Você tem que ser grato a uma pessoa dessa. A igreja, amados, tem gente que sai da igreja e joga tudo que passou fora. Não fale mal de onde você veio. Pessoas que marcaram a sua vida, a gente tem que ser grato ao Senhor. O Senhor nos guardou, o Senhor nos pastoreou. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eu tenho pensado muito nessa palavra gratidão. E a gente precisa aprender a sermos gratos. Muita gente ingrata. Não é só na igreja, na vida. Fuja do ingrato. Porque o ingrato é ressentido, o ingrato é amargo, o ingrato é chato que dói. Outra aplicação. Diante da morte não podemos teorizar. As justificativas são banais diante das suas garras. Não adianta você falar, morte, eu não quero não. Se for o seu dia, pode se fantasiar de mulher, pode tirar a barba, botar peruca, mas Jesus venceu a morte, e nele venceremos também. No texto que eu li de 1 Coríntios diz, portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. A gente recita esse verso como que num incentivo para as pessoas trabalharem. Mas esse verso, o contexto dele, é um incentivo para você viver diante da morte. Sede firmes e constantes. Não diga assim, a minha doença. Não diga assim, a minha dor. Diga, o meu pastor. O meu Deus. Paulo disse, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai dizer aos Filipenses. Você tem um Deus. Essas frases de para-choque de caminhão, né? Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. É meio vazia, mas tem um sentido. Gente, o que você está passando hoje? Em relação à morte, é fichinha. Você está se preparando. Gosto da expressão de Russell Shedd, quando estava doente. Eu estou me desmamando. Ou melhor, Deus está me desmamando. A morte é isso, amados. A morte é assim, a gente vai morrendo aos poucos. Hoje você está mais próximo da morte. É uma briga. Cabelo branco é a morte lhe chamando para um duelo. Você está perto dele não, viu? Cabelo branco. Dores que você nunca sentiu antes. Pastor Léo nunca sentiu essa dor que ele está sentindo. É um lembrete. Mas, amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. E por fim,
Ah, se segura aí na cadeira, hein? Não desvia sua atenção, não. O fim é épico. O fim, Deus está guardando o melhor para o fim, hein? É igual a vovó quando fazia aquela sobremesa, ou a minha sogra, no meu caso. Eu fiz um doce, Ezequias. Vai ser depois do almoço. Ô Senhor, me dê paciência. No céu dispensaremos a esperança, pois viveremos a certeza de uma realidade plena de bondade e misericórdia. Vai ter esperança no céu, amados? Diz que a esperança é a última que morre. Mas morre. No céu nós não vamos precisar de esperança, amados. Porque o Salmo 25:10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E aí mais um aí, só para... Salmo 27:4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Bondade e misericórdia. Um clique para terminar, João. Só tem experiências com o Senhor aquele que confia que o cuidado dele transcende as limitações de nossa vida temporal. Essa semana eu aceitei um desafio imposto por mim mesmo, porque pesquisando para essa mensagem, eu li algo sobre, ou que estava contido, na segunda parte da grande obra, O Peregrino, de John Bunyan. Talvez você não saiba, mas a sua obra consistiu em dois volumes, no período de 6 anos de intervalo. O Peregrino e, em inglês, O Peregrino parte 2. Mas quando foi traduzido para o português, e a Mundo Cristão fez isso, deu o nome de Peregrino parte 2 de A Peregrina. O que em inglês é algo improcedente, porque no inglês peregrino tanto vale para homem quanto para mulher. E eu tenho aqui uma citação do finalzinho desse A Peregrina. Mas eu fiz questão de ler a obra toda e me encantei. Se você tem ideia do peregrino, você vai mentalizar. Se não, você lê a parte 1 e lê a parte 2. Em O Peregrino, a caminhada é solitária, na maioria das vezes. É o cristão, sai da cidade da destruição e deixa a mulher e os 4 filhos. E a mulher amaldiçoando ele. Você está louco? O cristão sai, encontra um amigo chamado Fiel. Depois da feira das vaidades, o Fiel é executado. Ele encontra outro companheiro chamado Esperança. E finalmente ele consegue chegar ao fim. Ponto. Contei o livro todo, mas vale a pena você ler. A Peregrina começa com o sonho que a peregrina tem, uma visão. A mulher do peregrino, do cristão, que a Mundo Cristão chamou de Cristiana. Em algumas versões chama de Cristina, mas Cristiana, vou seguir a nomenclatura da Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão. Ela diz o seguinte: eu tenho que acompanhar o meu marido, já foi, aconteceu algo com ele, ele está num lugar bonito, eu quero estar com ele. Chama os seus 4 filhos e empreende uma caminhada. Só que era uma mulher e 4 filhos, ela então precisa receber ajuda ao longo do caminho. E ao longo do caminho ela encontra um companheiro chamado Grande Coração. Não é um companheiro, é um guia. E outros peregrinos vão se somando a essa empreitada. Um deles, que eu quero terminar a mensagem falando dele, é um sujeito chamado Hesitante,
que em uma outra tradução, numa outra versão em português, é chamado de mente fraca. Esse hesitante, ele é de uma cidade vizinha à cidade da destruição, chamada cidade da incerteza. Esse hesitante é salvo pelo grande coração quando ele estava prestes a ser morto por um gigante chamado Guerra ao Bem. Quando ele estava prestes a ser sucumbido, o grande coração entra em evidência, vence a batalha e salva o hesitante. E o hesitante então faz uma declaração de fé, uma confissão de fé, que eu me identifiquei. Eu, Ezequias, muitas vezes hesitante. Se isso servir a você, eu peço que você preste atenção. Quando o hesitante foi salvo pelo grande coração, ele se virou para ele e disse o seguinte: eu esperava ser roubado, como realmente fui. Mas como podem ver, escapei com vida. E por esse motivo agradeço ao meu rei, autor do meu resgate, e a vocês como instrumentos. Também espero outros desastres, mas isso já resolvi. E aí eu me emociono, amados. Eu já resolvi correr quando puder correr, caminhar quando não puder correr, e rastejar quando não puder andar. Quanto ao mais, graças àquele que me ama, estou curado. Meu caminho está diante de mim. Minha mente se concentra naquele lugar além do rio. Eu lembrei do hino, né? Salvo além do rio. Sem ponte. Embora, como podem ver, eu seja hesitante por natureza. É a minha história. É a história do Salmo 23. É a sua história. Eu quero que nesta noite você saia daqui dizendo o seguinte: eu vou correr enquanto puder correr. Eu vou caminhar quando não puder correr. E eu vou rastejar quando eu não puder andar. Mas eu vou manter a minha mente fixa no lugar do rio, além do rio, sem ponte. Embora eu seja hesitante por natureza. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida. Ó Deus, teu povo aqui recebeu o seu consolo. Revisitamos, ó Pai, uma riqueza da literatura mundial. Nenhum autor, usando apenas o seu intelecto, conseguiria produzir essa peça tão magistral. Obrigado por essa inspiração. Obrigado por essa esperança que temos. Vamos correr enquanto pudermos correr, como disse o hesitante. Vamos andar quando a gente não conseguir correr. Vamos nos arrastar quando a gente não conseguir mais andar. Mas a nossa mente está além do rio, sem ponte. Onde queremos ouvir a voz do Senhor, nosso pastor, dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está preparado
desde a fundação dos séculos. Amém.